Fala, fiel, esse é o canal do Fielzão e Marcelo Paz se pronuncia e manda recado para a fiel torcida. Nesse vídeo também nós vamos falar sobre os reforços que estão praticamente fechados com o Coringão. Por detalhes, hein? Mas antes, peço a você, fica até o final do vídeo, já deixa o like, badala o sino, se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo com o corintiano, porque aqui no canal do Fielzão você não perde nada do que acontece no Coringão. Bom, Marcelo Paz manda recado para fiel e suas primeiras palavras como executivo de futebol do Corinthians, ele diz: assumo o compromisso com empenho e responsabilidade. Quero estar presente no projeto que vai conduzir o Corinthians pelo caminho da gestão das boas decisões, sempre respeitando a grande história do Corinthians. Cada passo será dado com seriedade, planejamento e foco para construir um Corinthians com um futuro brilhante, competitivo e sustentável. De fato, Marcelo, é isso que nós esperamos de você. Acreditamos sim no seu potencial, na sua experiência, na sua capacidade, que de fato você pode fazer isso pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas a pergunta que não quer calar é se vão permitir que você faça isso. Essa é a grande realidade. A gente ri para não chorar, porque não adianta trazer um profissional hiper qualificado se não vão permitir, principalmente aqueles que estão lá dentro, ao lado dele, ou acima dele, ou muitas das vezes até abaixo dele, vão permitir que ele faça isso que ele tem intenção de fazer. Então, infelizmente, teremos que esperar para ver se de fato isso vai acontecer. Mas energias positivas sejam enviadas para que Marcelo Paz tenha caminhos abertos para poder fazer tudo aquilo que ele precisa, que ele pode fazer no Coringão. Vamos lá, mercado da bola. O mercado da bola está se movimentando no Corinthians, mesmo que o Corinthians esteja atualmente com o transfer ban, com um bloqueio no qual nós já comentamos, nós já falamos aqui, mas o Corinthians está se movimentando para resolver isso, para poder de fato concretizar, fechar essas negociações que estão em desdobramento. Jefferson Savarino, meio atacante venezuelano de 29 anos do Botafogo. O Botafogo negocia com Savarino e com Corinthians, mas só se o Timão colocar o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Ranieri na parada. É brincadeira, né? É pra rir mesmo, né? Bom, o Timão não quer esse modelo de troca e apresenta uma solução. Qual é a solução que o Coringão apresenta para fazer uma troca com o Botafogo? Félix Torres. Um ótimo negócio, um excelente negócio. Félix Torres vai para o Botafogo manda o Savarino para nós. O Botafogo não é bobo e nem nada, né? Você vê que eles não querem o Félix, mas eles querem dois jogadores titulares absoluto do Corinthians, que é o Gustavo Henrique e o Ranieri. Se for dessa forma, de fato, não dará negócio. Mas é bem capaz do Coringão envolver um segundo jogador junto com o Félix Torres. Pelo amor de Deus, se livra do Félix Torres para ontem, para a gente poder ter mais qualidade no nosso time. O Savarino seria muito bem quisto pela fiel torcida no elenco do Corinthians. Se vem para ser titular, eu já não sei. Temos o Garro, temos o Memphis, eu não sei se teria espaço para ele no time titular, mas de fato seria um reforço e tanto. Gerson do Zenit, ex-Flamengo, o meia de 28 anos, como é que tá a negociação? Cruzeiro, obviamente, está na frente, porque tem dinheiro, bala na agulha para poder oferecer para o Zenit. O Zenit quer com o Corinthians uma troca pelo Guinegão, já falei aqui sobre isso. O que leva a entender que é uma troca mais provável. Mesmo conseguindo o jogador por uma troca, seu salário deve ser bem maior e o ideal daqui é reduzir o custo salarial. É uma das primeiras missões do Marcelo Paz, é ajustar a folha salarial do Corinthians. E se fizer uma troca do Guinegão pelo Gerson, o Gerson hoje vale mais do que o Guinegão. Então automaticamente estaria aumentando o custo do Corinthians e não reduzindo, enxugando a folha salarial. Outra coisa, ceder jogadores da base não parece o melhor para o Corinthians, pois ao longo do prazo o jogador Guinegão vai valer mais e o Gerson, por ser mais velho, mais rodado, vai valer menos. Você vê que o Gerson, ele não dá certo na Europa, não dá certo fora do Brasil, ele bate e volta.
Ele tem foco de ir para a seleção brasileira, certamente no Zenit dificilmente vai ter destaque, né? Porque é um campeonato que não dá destaque, é um time que não dá destaque, então ele estrategicamente quer vir para o Brasil para poder tentar vaga na seleção brasileira, e ele sabe que no Corinthians é diferente e o Cruzeiro também está na jogada. Vamos ver no que vai dar nos enrolar aí da questão do Gerson. Tomás Pochettino, do Fortaleza. O Pochettino tem 29 anos, é um volante, o meia. O Pochettino pode estar a caminho do Corinthians, já que Marcelo Paz trabalhou com ele, gosta do jogador, confia no jogador, jogador rodado, com experiência, jogador estrangeiro, já passou pelo futebol argentino, assim também como o Gerson, assim também como o Savarino, todos são jogadores experientes na faixa ali de 29 anos, 28, 29 anos, jogadores já com uma bagagem nacional e internacional, então todos estão no radar do Corinthians. O Pochettino, além de ter esse aval do Marcelo Paz, a comissão técnica do Corinthians está avaliando bem a possibilidade, até porque, mais uma vez, o imbróglio com o Maicon não foi resolvido, já vamos falar sobre ele. A questão do Charles também não foi resolvida, porque possa ser que ele seja emprestado. A questão do Alex Santana também não foi resolvida, já vamos falar sobre ele. Então a possibilidade do Pochettino vir, já que tem o aval do Marcelo Paz, já seria uma primeira ação dele, é bem avaliada, bem quista pela comissão técnica do Dorival Júnior, e o Pochettino tem contrato com o Fortaleza até 2027. Vamos aí ao assunto dos emprestados, caso do Maicon. Corinthians tem um acordo verbal para a contratação de Maicon. Shakhtar Donetsk aceitou negociar em definitivo e sem custos, mas mantendo uma sociedade dos direitos econômicos do atleta. Os ucranianos ficariam com 50% da futura transferência do Maicon. As conversas entre Corinthians e Shakhtar tá bem avançada, eram por empréstimo, mas a possibilidade não agradava o próprio Maicon, que deseja um vínculo mais longo com o Corinthians, é óbvio, não é bobo nem nada. Como mesmo caso do Zenit, estar no Shakhtar não é interessante. E se o Shakhtar não tem interesse, o interesse dos do próprio jogador é se manter no mercado nacional. Tá em destaque, tá na mídia, foi campeão de 2 títulos só esse ano, como titular sendo capitão do time. Você acha que ele é bobo? De forma alguma. A pergunta que não quer calar, você fiel torcedor, você quer a continuidade do Maicon no Coringão? Deixa agora aqui nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião. Dos últimos vídeos eu tenho visto muita rejeição, hein? Vamos lá, o próximo caso aí dos empréstimos. Além dos possíveis reforços, essa questão do empréstimo passa muito pelo elenco que o Corinthians tem atual, do que pode e o que não pode ficar. A prioridade é conseguir a permanência de Maicon, segundo o Corinthians. Mas além disso, deverá acontecer uma reunião para decidir as situações de 3 jogadores emprestados, que é o Fagner, Alex Santana e Pedro Raul. Isso que noticiou foi o Globo Esporte. Pedro Raul, emprestado para o Ceará, 29 anos, centroavante de ofício. O contrato dele se encerra dia 31 de dezembro. Deve retornar para o Corinthians, se apresentar no Corinthians, porém há um interesse do Internacional. Só que é um jogador que o Corinthians tem pagado o salário dele. Então não seria interessante ele ir para o Internacional mantendo as mesmas condições que ele estava no Ceará. Então seria mais interessante o Corinthians usar ele como uma moeda de troca. Ou mantê-lo no elenco, já com a possibilidade do Guinegão sair do Corinthians, quando ficaria sem um centroavante, sem um atacante reserva. Héctor Hernandes já foi. Romero vai sair. Thales Magno vai sair. Quem vai ser atacante reserva no Corinthians? Principalmente na posição de centroavante, que é diferente do que o Yuri Alberto faz. Então, eu particularmente, mesmo tendo todas as críticas, as limitações do Pedro Raul, na minha opinião, ele deveria vir para o Corinthians, ficar pelo menos no primeiro semestre, antes da próxima janela, porque Guinegão pode sair, temos um calendário extenso, temos Campeonato Paulista, e o Yuri Alberto tem um histórico já de lesões, a gente tem que pensar no plano A, B e C. Então, vamos ver o que vai ser definido de Pedro Raul. Outro caso é do Alex Santana, que foi emprestado para o Grêmio.
um volante de 30 anos. O Grêmio não pretende continuar com o Alex Santana, deve retornar para o Corinthians, porém, ele retorna para ser reserva. Isso é claro e óbvio, não tem condição técnica para ser titular do Corinthians. Então vamos ver o que vai ser definido do futuro do Coringão em relação aos emprestados e também aos jogadores que serão contratados. Bom, então é isso, fiel. Vamos ver o que vai se desdobrar das histórias aí, dessas questões nos próximos dias. Bom, quero aqui agradecer aos nossos primeiros 1000 inscritos. Vocês fazem parte de tudo isso, vocês são os primeiros 1000 inscritos, então quero dar os meus aqui agradecimentos públicos a vocês. Fico muito feliz, muito contente com a participação de vocês. Não se acanhem em deixar os comentários, eu tenho lido todos os comentários. Então, continue comentando, eu gosto que vocês expressem a opinião de vocês. Eu, particularmente, não sou de acompanhar outros canais, outras plataformas, outras pessoas, então, por isso que eu sempre busco ouvir a opinião de vocês, porque a opinião de vocês aqui nos comentários, para mim, é muito importante para mim ouvir o que você, como eu, torcedor, pensa a respeito dos determinados assuntos que nós falamos aqui. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por se inscrever no canal, muito obrigado pelos comentários, pelas opiniões deixadas aí no canal. É só o começo, 2026 está aí e a gente vai botar o couro para comer, o bicho vai pegar, a cobra vai fumar assim como deve ser. Quero também agradecer algumas pessoas aí que fazem parte também desse trabalho que nós fazemos aqui. Quero agradecer o Murilão, quero agradecer a Isabela, o Davi, o Campinas, o Racionais, toda a família da equipe Fielzão, pessoas que nos incentivam, que nos dão apoio, pessoas que nos dão toda a força para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho, que nos oferecem condições também para que a gente possa continuar esse trabalho aqui. Esse é o nosso último vídeo do ano, voltamos ano que vem com mais sobre Corinthians. Certamente vai ser um ano daqueles. Espero que seja um ano assim maravilhoso para nós. Claro, de muito nervoso, muita raiva, muita angústia. Faz parte, ser Corinthians é isso, mas com muita positividade, com muita fé, assim como foi esse ano 2025, que nós alcançamos os objetivos e certamente ano que vem será assim também. Então, muito obrigado a essas pessoas que eu mencionei aqui no vídeo. Quero desejar também feliz ano novo para vocês. Que vocês tenham uma virada de ano excelente, maravilhosa. Se beber, não dirija. E ano que vem tem mais. Saúde e paz a todos. E vai Corinthians! Deixa o like, badala o sino, se inscreve no canal. Tamo junto. Forte abraço a todos e até 2026.